dos assuntos, um dos temas abordados com o Galo ontem foi o Gabigol. A temporada 2023 do Gabigol e o futuro também do Gabriel, que estava, né, na mira de um Corinthians, que falou, Augusto Melo falou muito sobre o Gabigol. E o Zico falou também. Bota aí as aspas do Galo. É difícil, todo jogador tem anos bons, anos que as coisas dão certo, outros não. É parar para analisar, ver o que precisar ser feito e seguir em frente. Ele é um profissional de futebol. Não pode se exagerar demais quando as coisas andam bem, não pode baixar a cabeça quando a coisa não vai bem. É chegar e saber que é trabalho diário, né? Ele tem capacidade, tem talento, qualidade, já mostrou, sabe a importância do clube que ele está. E procurar, né, fazer um ano, né, que o pessoal espera, né? Quanto mais você faz, mais te cobra. E isso faz parte. Quando você não é cobrado, é sinal de que você não tem nada a dar. Então, tomara que ele se recupere. Eu, como torcedor do Flamengo, ficaria muito feliz de voltar a ver ele fazer gols, decidir jogos, ser importante para a equipe. Tá aí o nosso telaço, um abraço do Zico com o Gabriel. E o Zico falou, né? Pedido aí do Zico para deixar ele em paz, para ter um ano de 2024 melhor do que foi o ano de 2023 do Gabriel individualmente, né? Com a camisa do Flamengo, ele que é ídolo da torcida do Flamengo. Vocês pegam muito no pé do Gabriel, gente? O Zico pede para ele deixar em paz, é um pedido para vocês? Eu não me enquadro nessa. Não? Não. Até porque eu vou falar assim, eu sou muito fã do Gabriel, do que ele já entregou, do que ele se entrega dentro do campo. Esse ano não foi bom, a gente tem que admitir, mas para o ano de 2024, eu acho que ele vai ter dificuldades, continuar com dificuldades, porque o treinador que o Flamengo tem hoje é um treinador que não gosta muito do centroavante com as características dele. O Pedro está na frente, ele vai ter que se desdobrar, né, para mostrar algo que o Tite possa levá-lo à titularidade do Flamengo. Essa imagem, para mim, eu acho que mostra muito o que foi o Gabriel esse ano. Tecnicamente, ele estava muito abaixo. Termina sem sair do banco. Exatamente. Muitos jogos ele não foi chamado para entrar. E isso me chamou muita atenção, porque assim, o que o Zico fala, eu assino já embaixo. Mas tem uma coisinha ali e isso é fato, tem momentos na carreira do jogador, momentos bons, momentos ruins. Mas o tamanho que o Gabriel tinha, esse momento que ele passou agora no finalzinho, me chamou a atenção, muito. No aspecto negativo, e aí vai entrar essa questão minha. Nós temos o Tite, treinador do Flamengo. O Pedro, por tudo aquilo que o Tite gosta de um centroavante, para o Gabriel voltar, ele vai ter que a gente fala no futebol, ralar muito. A gente separou aqui, Lino, Serginho, o ano a ano do Gabriel de 2019 para cá, quando ele chega ao Flamengo até agora, e acho que mostra muito o que é. Por que a gente fala que esse ano não foi bom? O Paulinho fala, eu tô com ele. Não é um ano bom do Gabriel. Ele fez 59 jogos lá em 2019, você vai vendo como titular, 56 gols, 43, uma média altíssima. Em 2020, também 27 gols, 40 jogos como titular, são 45 jogos como titular em 2021, 55 em 2022. Agora, os jogos como reserva, se somar todos os anos, né, os 3 de 19, 3 de 20, com os 8 aí de 2022, não dão os 15, né, que ele foi reserva agora em 2023. Né, serão 14 jogos, já são 15. Só nessa temporada de 2023 são 20 gols. Ele fez um gol entre agosto e dezembro, nessa reta final aí do Campeonato Brasileiro e da temporada brasileira. A média despenca, né, para 0,34, só 4 assistências. Então é um ano de participação muito menor, né? Você não tem o holofote virado para o Gabriel. O holofote estava virado para o Gabriel banco. A gente discutia muito mais o banco do Gabriel, a pouca participação, do que tudo que ele fez pelo Flamengo desde que chegou em 2019. Eu acho, né, que para mim o principal ponto, e concordo muito com o que o Paulo fala, a questão do Zico, o jogador tem ano ruim, tem temporada ruim, isso é super do jogo. A característica de jogo do Gabriel, para mim, mudou. Eu já não vejo mais o Gabriel arrancando, né? O Gabriel conseguindo fazer o que fazia em 2019, quando chegou e aqueles números ali são muito altos. Mas era um Gabriel, nunca foi um velocista, mas era um Gabriel com rapidez, de jogada, de pensamento, o Gabriel sempre presente. Eu achei o Gabriel um pouquinho ausente, né, em vários momentos da temporada, inclusive dentro de campo ali
O time foi assim. O Gabriel explica a temporada do Flamengo também. O sobe e desce dele também explica como foi o time durante o ano inteiro. Eu reflito muito e não tenho uma opinião formada sobre isso, porque para cada jogador vai funcionar diferente o que eu vou dizer agora. Em que momento você deixa o ídolo sair? Em que momento você percebe que o ídolo já não é mais útil para o projeto, né, para o clube? O torcedor sente, o jogador tem apego, a sensação que a gente tem é de que sem ele nada vai andar, mas chega uma hora que você precisa deixar seguir. A insegurança do Flamengo é ver o Gabriel brilhar em outro lugar. Ele tem 27 anos de idade, é um cara que ainda é produtivo, é um cara que tem uma idade ainda de atleta de altíssimo nível, ele pode, daqui a pouco, vestir uma outra camisa, fazer a diferença e o dirigente vai ser cobrado por isso. Mas, cara, chega uma hora que você tem que deixar a vida seguir. E acho que esse momento do Gabriel no Flamengo, e ele é gigantesco, hein? É gigantesco, mas eu acho que esse momento do Gabriel no Flamengo está chegando. Para os dois lados pode ser bom você se separar. Para os dois lados a vida seguir pode fazer bem. E talvez esteja chegando a esse ponto. Eu acho o Gabriel super útil ainda. Nessa discussão, essa discussão é muito boa. Né? Se o desapegar é difícil, né? Ainda mais para um cara do tamanho do Gabriel. Mas eu ainda acho que o Gabriel é super útil. Tudo para mim, o Serginho, vai passar da autocrítica do Gabriel sobre o ano de 2023. Né? Do Gabriel, do entendimento que eu tenho, que um jogador do tamanho do Gabriel, ele não pode ser reserva. Não é questão, o Tite tem que usar ele, então não. Na cabeça, na mentalidade dele. Eu, se sou o Gabriel, não aceitaria comigo mesmo uma reserva tendo um rendimento tão abaixo. E acho que 2024 parte daí, né? Do autoentendimento do Gabriel, que essa temporada foi muito abaixo do que ele pode ser como jogador. Eu discordo um pouquinho do Lino com relação ao desempenho do Gabriel e o desempenho do Flamengo, que foi ruim também, né? Eu consigo separar as coisas. Eu acho que o Gabriel versus Gabriel foi muito mal. Foi um ano muito ruim. Os números falam, né? A média de gols do Gabriel, ela é a metade da média de gols de uma temporada boa dele, né? E acho que faltou muita gana para o Gabriel para brigar por essa posição, né? O Pedro foi o titular da posição muito tempo e não dá para dizer que, olha, o Pedro era um protegido. Não, o Pedro estava desempenhando melhor, estava conseguindo fazer o que o Gabriel não estava conseguindo fazer. Eu já vi imagem agora do Gabriel, ele treinando fisicamente, né? Se ele, eu acho que passa por isso que você está falando, né? Ele precisa fazer uma autocrítica. Acho que ele pode retomar a carreira dele, porque a carreira dele parou. O ano de 2023 é um ano parado na carreira dele, né? Mas tem 20 gols, etc. Quantos de pênalti, né? O Gabriel fez muito pouco pelo Flamengo, o Gabriel fez muito pouco por ele mesmo, né? Em nenhum momento brigou por levantar a mãozinha e dizer, olha, se precisar de mim na seleção, eu tô nessa. Não, ninguém cogitava Gabriel em seleção porque ele não tinha nenhuma performance para isso. Então, eu acho que o Gabriel pode retomar a vida dele no próprio Flamengo. Acho também que o que o Lino está dizendo é mais fácil. Eu acho mais fácil para ele, mais fácil para o Flamengo, mais fácil para todo mundo, ele tentar buscar uma motivação num outro lugar, sem a concorrência do Flamengo, num outro quadro, ele chegando... Para onde o Gabriel for, se ele for para algum lugar, ele vai chegar como super ídolo por tudo que ele fez na carreira, né? Então talvez seja uma solução interessante, mas dá para ele fazer isso pelo Flamengo, ainda dá, mas depende dele e depende da autocrítica. Ô Paulinho, essa questão de desapegar, eu não acho que é o momento, tá? Você também não? Eu acho assim, acho que o Gabriel tem se passando por isso, por uma mentalidade forte, ele é um cara que tem uma personalidade enorme, Eu costumo falar muito pouco de forma física, a gente não está vivendo o dia a dia de treinamento, mas que mudou o jogo, mudou. O Gabriel não consegue mais ter aquela intensidade que ele tinha em 19, em 20. Não estou nem pegar só 19, que é a grande temporada do Gabriel. Mas essa questão de desapegar, e até tudo que o Gabriel ouve, e é um cara sempre muito falado, e o Zico toca nisso, né, na entrevista, se fala muito de Gabriel, porque é um cara que entrega muito. O desapegar acontece quando para o jogador, cara? É uma relação muito difícil essa questão, porque quando você fala assim que o Gabriel aparece muito,
Porque ele procura. É dele isso. E quando ele não tem isso, incomoda. Vou te falar por mim, porque eu era um jogador muito visado. E quando a gente não tem essa visibilidade, isso incomoda a gente. E o Gabriel, nesse quesito, nessa questão de ser titular, né, voltar àquela mesma conversa que a gente teve no começo, né, a titularidade. Um cara como esse incomoda demais. E aí tem a reação, né, do que ele vai entregar depois dessa incomodação. Se ele vai abaixar a guarda, né, que o Zico falou ali muito bem, ou se ele vai lutar pela sua posição de novo. Aí, quando você fala da questão, né, de desapego do atleta, cara, ele tem um carinho enorme com o Flamengo, aí ele já demonstrou isso várias vezes, por tudo que ele fez. Gente, a gente tem que falar a verdade aqui. Tem muita gente, muita garotada aí, que o maior ídolo do Flamengo é o Gabriel. É o Zico porque o pai conta. Mas para muita gente é o Gabriel. O que ele viu foi o Gabriel. Que é o Gabriel, que foi o Gabriel. Não tô dizendo que isso, pelo amor de Deus, para mim o Zico é o único. Só que tem para a garotada é o Gabriel. Então, assim, o peso que ele tem, o tamanho que ele tem, é difícil demais de ter um desapego, assim, muito difícil. Eu até entendo o que o Lino está falando, tem momentos que a gente tem que sair daquele time, aquele time já não necessita tanto de você, mas eu ainda acho que ele entrega muito no Flamengo, se ele voltar fisicamente bem, se ele voltar querendo muito mais do que ele quis em 2023. Também eu sou desses que o Pedro melhorou, mas o Pedro também não foi perto daquele que foi o Pedro de 20, de 21, não foi perto. Mesmo com os números. Mesmo com os números, não foi perto. O Pedro entrega muito mais do que entregou nesse ano. Só que o Gabriel estava bem abaixo. Então, assim, o Flamengo tem dois caras que são enormes. Mas se fosse botar eu como gosto, o titular para mim seria o Gabriel. E a gente tem que falar da relação do Tite com tudo isso, né, Lino? Que o Tite é o treinador do Flamengo partindo de temporada, chegou antes para isso, para ter um 2024 já ambientado no clube, participar até dessa questão das negociações e transferências, participou, né, do De La Cruz e está analisando tudo que está acontecendo no Flamengo. A gente fala muito, né? O Pedro é um treinador, é um jogador da característica do treinador, né? O Tite gosta mais do Pedro. Por onde passa, assim, para o Gabriel, então, para tentar se encaixar no que é o futebol do Flamengo, do Tite? O Dorival Júnior ainda há pouco conseguiu encaixar os dois. O Tite já deixou claro que isso não vai acontecer, é um ou outro. Então, se você olhar custo Gabriel, não o que ele significa e o que ele vale a pena e o que ele valeu até agora, mas daqui para frente, custo Gabriel para dividir posição com Pedro, custo Gabriel pelo desgaste que isso provoca no dia a dia, custo Gabriel pela pressão que o torcedor sempre faz porque quer vê-lo em campo, porque ele é um ídolo afinal de contas. E para o Gabriel, o desgaste que isso tudo traz, eu quase concluo que pode ser bom para os dois realmente, para Flamengo, principalmente se o Flamengo conseguir ganhar dinheiro com o Gabriel agora. Porque se deixar correr mais 6 meses, daqui a pouco ele faz pré-contrato, daqui a pouco ele sai um pouco mais adiante em fim de contrato. Então, o que pesa para o Gabriel hoje, primeiro é negócio. Depois pode ser oportunidade também, e para os dois lados isso pode ser bom. Até para que o ídolo siga, para que você não chegue ao ponto de ver o ídolo desgastado, para que você não chegue ao ponto de ver dentro do clube, diante da torcida, a imagem que você tinha antes dele se desfazer. Eu não sei se não está na hora, cara, se o Flamengo não tem que pensar realmente nisso. Ô, Serginho, essa imagem do ídolo desgastado está chegando para o Gabriel. Eu vejo tudo, olhando para 24 do Flamengo, gigante ter Pedro e Gabriel no elenco. Eu acho bom demais para o Flamengo ter os dois dentro do elenco. A gente volta a falar que é uma temporada de Copa América. A gente sabe, né, que o Brasil tem uma carência de camisa nova. Eu não sei como é que o Pedro vai performar até lá e qual vai ser a ideia e quem vai ser, né, o treinador da seleção. Não sei nada sobre a seleção brasileira. Agora, para mim, se eu olho um elenco com o Gabriel e com o Pedro, isso é gigante. Depende, Igor. Se for o Gabriel de 2023, não agrega nada. Porque ele não está ameaçando o Pedro, ele não está entrando, não está resolvendo. Se for o Gabriel mais para trás, legal. Né? Você ter um cara de fato brigando por posição. Aí eu tô com o Lino. Mas hoje você apostaria nesse cara? O custo do Gabriel hoje está muito alto. Mas você apostaria nesse cara hoje? Eu apostaria se ele tivesse uma reviravolta de mentalidade. Pode ser até, inclusive, com conversa com o Tite, né? Do Tite ter imposto esse desafio. Quantas vezes, né? O Paulo é testemunha, a gente já viu jogadores que não, acho que já deu, né? Daqui não sai mais nada. Aí é uma conversa, é uma motivação,
é um programa de fortalecimento às vezes mental, não é só físico, né? Um tipo de... Cebolinha tá aí, ué. Cebolinha é um... Os jogadores vão e voltam, né? Desde que eles tenham talento, né? E o Gabriel tem o talento. O Gabriel tem inteligência, tem o poder de conclusão, então ele tem as ferramentas, mas ele não está usando não usou as ferramentas em 2023. Ele vai usar em 2024 uma resposta que só ele pode dar. Porque pensando nessa questão, né, que o Serginho fala e eu concordo, cara, eu acho muito perigoso, não sei se a palavra é perigoso, mas eu acho errado o Flamengo abrir mão de um cara desse tamanho, porque ele teve um ano ruim. Esse jogador o Zico falou sobre isso, tem essa fase, esse momento ruim passa, aí entra o que o Lino falou, como ele vai reagir em cima dessa questão, mas, cara, a gente sabe todo o potencial que tem o Gabriel. A dificuldade que ele vai ter para jogar com o Tite, vai ter dificuldade, mas um cara do tamanho dele consegue sair dessa situação. E a idade pega muito, porque são 27 anos. Não é nada, né? Nada, 27 anos ainda tá ele tá no auge. Pega no auge, exatamente. Pro lado de ficar, né? Porque são 27 anos só, cara, um momento de carreira muito grande. Isso não é idade, não. O gerenciamento, né, de ídolos e de personagens históricos do time, ele tem que acontecer, porque senão todo mundo tem que ficar. Exato. Né? O Flamengo tem vários jogadores remanescentes de 19 ainda. A gente está falando do Gabriel, que é a pauta, mas se a gente for chegar um pouquinho mais pro lado, tem o Bruno Henrique. Você tem o Bruno Henrique, você tem o Everton Ribeiro. Exatamente. O Everton Ribeiro já chegou até num momento que aí eu entraria com o Lino nessa. O Everton Ribeiro, para mim, eu acho que aí é o contrário, eu já penso o contrário. Eu já acho que o Everton Ribeiro já seria a hora dele mesmo buscar outros ares. Só que é outro momento, são 34 anos. Exato, ele já está com o segundo ano que não vem bem já atuando, né, como atuava antes. E você tem o Bruno Henrique, cara, que a gente estava falando. O Bruno Henrique, há 2 meses atrás, ele voltou como o melhor jogador do Flamengo. Aí o Cebolinha voltou a atuar de novo, né? Aquilo que o Serginho falou, o Tite foi na conversa, na cabeça dele, fez o posicionamento correto, o cara voltou a atuar. O Bruno Henrique está aí e a gente não está nem falando do Bruno Henrique. Então, assim, você vê o tamanho que tem o Flamengo para esse ano, com 2 jogadores que podem voltar a ser os caras do time que estão fora do time titular, né? Por enquanto. Mas o seu titular seria Gabriel? Não, eu começaria com... Porque aí eu sou igual eu tô com o Adenor. A meritocracia impera. Começa com o time que acabou, mas dando oportunidade para caras que dentro do campo vão mostrar. Mas o Pedro, para mim, é o titular. Começa como titular, mas eu acho que no decorrer E outra coisa, eu vou te falar aqui. O Cebolinha começa como titular. Mas não duvide nada que o Bruno Henrique lá na frente... Sabe que tem um que tem... Eu estava pensando nessa história da meritocracia do Tite, né? E você tem agora um campeonato carioca, né? Exato. Para jogar. Que vai, né? Aquilo que a gente falou no início do programa sobre o Santos, né? De como o Santos pode usar o Campeonato Paulista para preparar o time, para ganhar confiança, etc. O Campeonato Carioca é uma âncora para baixo, porque não ajuda nada. Não motiva os jogadores... principalmente os do Flamengo, né, que ganharam coisas muito maiores, né, e então, olha, é duro o Tite trabalhar nesses primeiros meses tendo um campeonato carioca como objetivo de jogo. E quem vai jogar nesse campeonato carioca é Bruno Henrique, é Gabriel, não é? Porque o titular não vai. O Flamengo tem a preparação inicial, inclusive fora, né, nos Estados Unidos, então, as primeiras rodadas ali. Não vai nem com esse. Vai ser Everton Ribeiro. Vai com a galera mais nova ainda. Sim, o Sub-20, Copa São Paulo. Vai entrar no início do Carioca, tem a preparação em Orlando. Depois o time começa a entrar. Mas a diferença de estadual, a gente sempre vai falar isso aqui todo ano. O estadual do Rio de Janeiro, ele só serve para pressionar, né, Nino? Sim, e também se você tiver a visão de preparar a temporada, faz sentido. Você prepara a temporada, bota jovens jogadores, dá oportunidade para alguns e mais adiante você incorpora elenco principal. O planejamento é bom. Do Everton Ribeiro, vocês estão com o Paulinho? Acho que o Everton Ribeiro faz parte do pacote de renovação que o Flamengo tem que fazer. Já está fazendo, já né? Está fazendo. Esse processo está em chegada do De desenvolvimento. La Cruz agora. Você precisa ir para manter o alto nível, você precisa trocar. Cara. Porque a gente não vê a floresta inteira, né? Você está vendo só a saída do Gabigol. A saída do Gabigol realmente assusta. Mas você vai tirar o Gabigol e colocar quem? Daqui a pouco vem quem para o lugar? O De La Cruz já é uma resposta a isso. Daqui a pouco vem outros jogadores. Aí você consegue compor realmente o time todo. Você
tira o ídolo com mais tranquilidade. O problema é você olhar só o que está acontecendo com o Gabigol. O desfecho do Everton Ribeiro, né, que está no meio desse processo completo. Hoje a Letícia Marques, ela trouxe para a gente lá no GE, ela cobra o dia a dia aqui do Flamengo, que nas 24 horas está sendo tudo esperado para um desfecho do Everton Ribeiro. Se fica, né, por mais uma temporada, o tempo de contrato era um entrave, né, muito grande na negociação, do Everton querendo 2 anos, e sua comissão, o Flamengo querendo mais 1 ano. O Cruzeiro é uma parte interessada em cima de tudo isso, onde o Everton também é ídolo, né, a questão da idolatria, de voltar para um outro ambiente. O Everton também hoje... Tem o Tite, né? O Tite gosta demais do futebol do Everton. E tem outra coisa, né, também que vocês falaram aqui já várias vezes, né? Tem a Copa América, tem vários jogos da seleção, Dela Cruz, Arrascaeta, são 2 jogadores onde o Everton joga. Então, assim, você vai perder esses caras por vários jogos, por vários jogos da temporada. Será que o Flamengo não vai pensar também sobre isso? E como, é uma situação, cara. E como elenco, o Lino fala da questão muito indicada pelo Tite, de uma disputa de posição do Gabriel com o Pedro. Isso existe com o Arrascaeta e Everton Ribeiro, né? Porque o Everton foi usado já como aberto pela direita, em outros trabalhos, mas o Tite coloca uma disputa de posição de Everton e Arrascaeta. Não tem o Everton improvisado, é aquela disputa direta, né, Serginho? Você falou do Arrascaeta e do De La Cruz, talvez Gerson. Talvez Gerson sejam convocados. Pulgar, com certeza, né? Então vai dar uma esvaziada. Se você falar, o meio-campo inteiro. Fazer o meio-campo inteiro. O meio-campo inteiro. Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz. É o meio-campo inteiro. Então, é um Flamengo que vai se preparando já, pensando em Copa América para frente, pensando quem vai ser o titular nessa arrancada de Carioca, depois da volta dos Estados Unidos, e toda a questão do Gabriel, como vai ser a temporada 2024 do Gabriel. Mais um rápido break, mais uma rápida parada aqui no Seleção Sport TV. O derradeiro dia útil de 2023 sinaliza o desfecho da prolongada novela envolvendo Everton Ribeiro e o Flamengo. Na sexta-feira, ambas as partes almejam chegar a uma conclusão sobre a renovação do contrato, que expira em 31 de dezembro. Na quinta-feira, o meio-campista enviou uma contraproposta ao rubro-negro, aguardando ansiosamente pela resposta. A despeito dos capítulos extensos, há a expectativa de que a parceria entre as partes perdure por, pelo menos, mais 1 ano. A diretoria do Flamengo expressa o desejo de manter Everton Ribeiro por mais 1 ano, enquanto o staff do jogador almeja uma extensão de 2 anos. Sem um consenso, a equipe representando o Camisa 7 apresentou uma contraproposta ao clube nesta quinta-feira, conforme informações do jornalista Vene Casagrande. Nesse contexto, a sexta-feira é considerado o dia decisivo nas negociações. Apesar de ter relegado Everton Ribeiro ao banco de reservas nas fases finais do Brasileirão, Tite manifesta apoio à renovação do contrato do jogador. O treinador, inclusive, incluiu o meio-campista na convocação para a Copa do Mundo no Catar, enquanto dirigia a seleção brasileira. Ademais, o atleta ostenta a posição de um dos capitães do Flamengo e desfruta da confiança do elenco.